Bom dia. Vamos nos colocar em pé e vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical, entoando o cântico, da tema deste ano, que é Construindo o Conhecimento. Então nós estamos cantando todos os domingos em escola bíblica dominical esse cântico, e que nós possamos convidar cada vez mais pessoas a estar aqui junto conosco, na escola bíblica dominical, porque esse cântico é um chamado, Vamos todos os alunos à escola. Então que nós possamos chamar cada vez mais pessoas a estar aqui, como diz esse cântico, ouvindo, as boas coisas que é Cristo. Então vamos louvar ao nosso Deus através desse cântico. Vamos todos, alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu.
obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical com o objetivo único, ó Pai, de aprender um pouco mais das Tuas Sagradas Escrituras. Muito obrigado, ó Pai, esteja conosco nesta manhã, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e principalmente aos nossos entendimentos, ó Pai, para que o objetivo, ó Pai, da Escola Bíblica Dominical seja cumprido em nossas vidas. Esteja conosco, ó Pai, com as crianças, com os jovens, adultos, e que nós possamos aprender, ó Pai, e que nós possamos cada vez mais construir conhecimento do Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos animar? Vamos lá. Eu vou falar um bom dia, você responde bem animado, tá bom? Bom dia! Bom dia! Isso. Respira fundo agora. Isso. Muito bem. Que povo animado. Flávio, Daniela, né? Que prazer revê-los aqui no nosso meio. Uma mãezinha aqui bonitinha. Tudo bem com a senhora? Que beleza, bom demais, né? Jovino, que herança, né? Roberto e família, Loisval e família, Davi e família, orando pelo William, tá? Mota e família, orando por uma herança para ela também. Pastor e família, Bruno e família, olha que bênção. José e família, Grisalho e família. Tem que fazer sempre graça, alguma coisa, tá? Opa, tem que orar também, ó. Tá vendo que nós temos um grupo de casal família presente muito grande na EBD? Vocês já tinham observado isso? Isso é demais. Chegando uma gente aí, família também. Isso aí é os pianos de boiadeiro chegando. Pode chegar aqui, Bruno. Tudo bem, meu irmão? Prazer, revê-lo. Larissa, tudo bem? E orando por esses dois aí, a Geninha e o João Marcos, no casamento, né? Isso daqui não. Ok. A turminha que chegou que são lá da Igreja Batista Central de Barretos, tá? Tem o Bruno, quem não conhece, Analista ou Analissa? Ana Alice. Para quem já conviveu, ela é filha do pastor Paulo Ismael, tá? E cresceu aí no nosso meio, próximo da nossa família. Bruno, também eu cheguei a vê-lo pequeno, né? Muito garotinho ainda na Igreja Batista Bíblica, falei com o irmão dele, o Denis. Então, depois a gente perdeu o contato, né? Depois já vi ele grandão, até me enganei um dia na igreja com o irmão dele, né? Mas é bom ver vocês aí com a gente, tá bom? E principalmente servindo ao Senhor, isso é importante, né? Ok, amados? Nós vamos continuar a nossa lição do domingo passado para terminar aquele personagem que nós estudamos. E esse personagem, Lorisval, ele chama? Jacó. Isso. Como é o nome dele? José, exatamente. A gente parou na vida de José. Então a gente esqueceu Rúben, esqueceu Judá, esqueceu Azer, né, Naftali, e concentrou somente em José, certo? Que vai dar continuidade à nossa história. Então, Edílio, você que está aí desanimado, né? Pensando na esposa, você vai sentar aqui do lado desse casal bonito, tá? Ajudar com o livro. Quem mais está precisando do livro aí para ajudar? Florisval, pode compartilhar com alguém. Beleza? Isso.
Mas antes, sempre eu procuro relembrar a nossa história, né, para a gente ir memorizando, para ir encaixando o que nós chamamos de quebra-cabeça. Aí, de repente, sei lá, no domingo à noite, ou de manhã, o pastor Antônio vai falar alguma coisa, outro pastor, você não nem entendeu. Olha, puxa vida, né? Agora sim, eu estou entendendo direitinho o porquê daquela história. Tá vendo? Quando a gente começa a estudar alguns assuntos fragmentados da Bíblia, a gente vai entender aquele assunto. Mas quando a gente estuda um todo, ela vai, assim, contribuindo num quebra-cabeça que a gente vai tendo um aprendizado maior. É igual, por exemplo, quando começa com 2 mais 2, lembra? Os nossos filhos, aí vai 2 vezes 2, aí vai crescendo. E a gente vai aprendendo toda aquela técnica da matemática. Até chegar a raiz quadrada, produtos notáveis, né? Uma série de coisas que envolvem tudo isso aí. Opa! Então, assim também a Bíblia. A Bíblia ela é um contexto amplo, né? Grandioso para se estudar. Então, nós começamos analisando a Bíblia, que é a palavra de Deus perfeita, sem sombra de dúvida, erro nenhum, com o primeiro assunto da Bíblia. Qual foi mesmo? Isso, tá bom, tá vendo aí? Nosso amigo Adão. Estudamos o porquê da coisa, por que ele errou, porque estamos hoje aqui pecadores, né? Certo, Ana? Aí, certo. Muito bem. E depois, dona Débora, a senhora é sábia, conhece tudo. Depois de Adão vem quem? Que é isso? Já está se... Isso, correto. Muito bem. José, meu querido irmão, do coração, trabalha no preço bom, nada de preço mal, né? Bem barato, né? Dá na cara. E depois... Perdeu tudo. Já fez uma... Dona Rita, sorridente, diretamente do bairro de Hollywood. Vai lá, Dona Rita. Depois de Babel, tem quem será? A história que envolve aí esse contexto. Lembra? Pode pedir ajuda da Débora também, que já é até bíblica, né, Débora? Isso, Débora. Olha, Débora, Deus abençoe. Muito bem, Mota, o homem do café. Então, aí vem Isaac. Isso, muito bem, tá vendo? Todo domingo aqui. Jovino, você tá de olho em mim, Jovino. Gostei da franjinha. E aí? Tá vendo? Coisa maravilhosa. Jacó, que nós estudamos aqui. Seu Roberto. Vai lá, seu Roberto. Depois de Jacó. Muito bem, é o que nós já estamos estudando agora, tá? Vamos terminar essa parte. Cristiane. Moisés. Olha. Veja que fator importante, né? E agora que vem, depois de Moisés vem quem? Josué, exatamente. Quem mais que eu preciso perguntar? Agora eu peguei. Seu Rodolfo, está com o olhinho piscando. Está sem óculos, né, senhor? Ajuda não, mas irmão mais velho, respeitado. Depois de Josué vem quem? Cadê Davi? Davi que está sabendo de tudo, ele baixa a cabeça só para não deixar ele espera. Quando estiver estudando, quebrou os paradigmas. Pode pedir ajuda da sua vida. Foi um antes. Raquel, a minha que está anotando tudo, ó. Está colando já. Não pode pensar. Eu já dei a cola já. Mas eu quero. Dona Edjane também. Edjane sabe tudo.
E Davi vem quem? Ó. Quando chegar no final. É você do cabelinho assim, eu também. Olha lá. Ah, não sei. O que aconteceu depois de Salomão? Aí, Bruno, você que é estudioso da Bíblia, sabe disso tudo, o que aconteceu depois de Salomão? Na história de Israel. Lembra? Seu pai morreu. Não lembro. Cativeiro. Lembra depois de Salomão, veio toda aquela confusão, dividir o reino, né? Aí, entre norte e sul Israel, aí foram levados para o cativeiro. Muito bem, agora, Bruno. Opa, Bruno. O que vem depois do cativeiro? Isso. Lembra da restauração, do muro de Jerusalém, que a gente vai estudar ainda. E por fim, eu até dei um exemplo para vocês aqui, na nossa Bíblia. A gente tem aquela parte entre o Antigo e o Velho Testamento. Inclusive, a gente vai falar das alianças, né? Mensagem à noite sobre as alianças, mosaica, até chegar à nova aliança. Esse é o projeto nosso que a gente está desenvolvendo. A gente vai ver na Bíblia, bem entre o Velho e o Novo Testamento, a gente passa em branco, tá? Quando Deus não se revelou de forma nenhuma, né? Houve um silêncio, Deus não se manifestou, e aí renasce, né? Uma nova história já no Novo Testamento. É bem interessante isso aí para vocês estudarem depois com mais calma, tá bom? E aí vem esses 400 anos de silêncio, que não houve uma manifestação de Deus em profecia, em nenhuma área, né? Então renasce já com uma nova história no contexto da Bíblia, tá? Que já vem anunciando o nascimento de Jesus, João Batista, tudo. Veja que maravilha. E aí começa-se o que nós chamamos de uma nova aliança, certo? E também a gente usa muito o termo Novo Testamento, né? Nova Aliança, Antigo Testamento, Antiga Aliança. Tá vendo? A Bíblia, ela se complementando, ela se encaixando em todo o contexto. Tá vendo que maravilha? Aí quando vier o estudo, a fragmentação, você vai entender o porquê disso, né? A gente vai aprimorando os nossos conhecimentos. Muito bem! Então, qual é o personagem de hoje? José. José era filho de quem? Quantos irmãos ele tinha? 11, exatamente. Agora, se olhando para a história de Jacó, José era filho de Jacó e qual pessoa? Raquel, exatamente. E Jacó e Raquel tiveram dois filhos, foi José e Benjamim, tá? E assim, os estudiosos, né, nós até explicamos na semana passada, que José ele era um cara assim, simpático, né, um cara bonito, e por isso até a esposa de Potifar sentiu-se atraído por ele, né? E houve toda aquela confusão que a gente vai falar um pouquinho da vida dele. Então é José. E um nome assim, bastante conhecido aqui no Brasil, principalmente na história da nossa nação brasileira, né? Um nome conhecido, José, né? Muito bem. E José ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Inclusive nós tivemos um estudo esses dias lá no Paço Municipal. Uma vez por mês tem um encontro dos cristãos de São Bernardo, né? E nós estivemos lá e tentei mandar convite para todo mundo que envolvia essa questão de relacionamento, né? Casamento. Inclusive ele teceu aqui a história da família de Jacó, os problemas que tinha, né? Apesar de serem servos de Deus, então tinham N problemas para serem resolvidos. E o maior problema na família era a inveja, falta de relacionamento, né? Irmãos que tinham inveja do outro, pai que amava um outro. Então, esse pastor, ele teceu um estudo muito bacana e como eles foram curados depois, né? Como foram tratados por Deus para que ele chegasse a esta condição aí de harmonia, como foi depois esse assunto. Então, bem interessante para a gente
estudar em casa isso aí, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, por causa de toda aquela história, né? Inveja e uma série de fatores envolvendo aí essa questão. Ok, então, primeiramente ele foi vendido para os ismaelitas, lembra que a gente falou na semana passada, e esses mercadores, eles chegaram lá no Egito e venderam a José para uma autoridade egípcia, né? Que foi Potifar, para trabalhar ali naquele palácio, diante de uma autoridade maior que tinha ali. Tá? Então, esse é o ponto que a gente vai tratar hoje. A importância desse estudo, que eu quero assim considerar com os amados, é que em todo o contexto dos acontecimentos, existe a soberania de Deus, tá? Deus soberano em todos os setores. Muitas vezes nós não entendemos essa questão quando entra a soberania de Deus. Por isso é necessário sempre analisar com muito carinho, em qualquer situação da vida, a soberania de Deus. Né? Entenderam? Por exemplo, todos nós aqui presentes, nós podemos ter problemas, né? Nós podemos ter problemas de relacionamentos, entenderam? Podemos ter problemas pessoais, mas sempre essas questões, elas devem ser tratadas com carinho, com sabedoria e sempre entendendo a soberania de Deus. E que cada situação, ela é educativa na nossa vida, para nos levar a um degrau maior de aprendizado. A nossa tendência como seres humanos é sempre desistir, não é? A tendência humana em todo setor, em qualquer momento, é sempre desistir. Olha, eu não me relacionei bem com Floresval, né? Então eu vou largar a igreja, né? Ou a igreja é cheia de problemas, nunca imaginava que era tudo isso aí, não é? Está vendo? A nossa tendência humana é sempre desistir das coisas. Eu quero lembrar para vocês que cada situação era uma escola preparatória para a gente, para nos levar a um grau um pouco maior de relacionamento com Deus. Deus, ele tem essas escolas de preparação para as nossas vidas. E no caso de José, já pensou se José desistisse? Ele tomasse uma decisão contrária a todos aqueles argumentos de Deus para a sua vida, aí ele não chegaria a ser uma bênção no futuro, entenderam? Está vendo essas questões aqui? Para entender, né? Então, aqui, né, falando exclusivamente de igreja, né, no caso, o ajuntamento, nós vivemos juntos, né, convivemos, trocamos ideia, é muito mais fácil descobrir, né, os pontos fracos dos outros, entenderam? E como conviver com isso aí? E pode ver que esse foi um dos problemas de José com seus irmãos, quando ele então compartilhou os seus sonhos, e eles passaram a ver com uma certa indiferença, passaram a odiá-lo, e até ponto que não tinha mais nenhuma solução de um bom relacionamento. Ou seja, eles não aguentavam mais encontrar com José, está vendo? Veja que situação. Agora, toda essa escola, para eles, tanto para os irmãos como para José, foram sendo trabalhadas, né, até chegar a um patamar de um bom relacionamento. Pode ver que quando José ele fez algumas alternativas de aproximar seus irmãos, eles se comportaram totalmente diferentes. Está vendo? Eles passaram a ter uma visão diferente. Eles não eram mais aqueles irmãos rancorosos, com problema no coração, né? Eles foram trabalhados. E José usou uma astúcia de aproximá-los, de mostrar também que ele não tinha nenhum rancor no coração. Entenderam? Ele não compartilhou aquilo que aconteceu com ele, por causa da atitude dos irmãos. Olha que coisa fantástica. Não é uma lição maravilhosa para a gente hoje? Principalmente quando convivemos com um grupo, com um ajuntamento, com pessoas, para ver que queremos sempre, né? Ok, aqui está um pequeno resumo, né? E a gente vai aqui para o capítulo 39. Abre a sua Bíblia aí no capítulo 39. Muito bem.
Edílio, você vai ler para a gente aí. E agora vamos diretamente para o nosso livrinho. 29:20, né? Isso. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Muito bem. Então, olha, quem comprou José dos irmãos? Os irmãos venderam para quem? Ismaelitas, exatamente. E os ismaelitas conduziram José até o Egito e venderam para quem? Isso, ou seja, o vendeu para o Egito. Vendeu como um profissional, certo? Como um cara bem requisitado, homem de Deus. Vendeu como? Escravo, exatamente. Então, tá vendo? Eu quero aqui só considerar com vocês um fator importante nesta lição, é que precisamos viver exatamente com sabedoria no lugar que Deus nos colocou. Entenderam? Ele seria a pessoa mais revoltada do mundo aqui, o nosso amigo José. Já pensou no que aconteceu comigo? Deus me abandonou. Não é possível servir a Deus nessa situação, não dá certo, alguma coisa assim, né? Tá vendo? Viver no lugar que Deus te colocou com sabedoria. Ou se vê aí que ele era um homem obediente, né? E também seja o mesmo, né, em qualquer lugar. Lembra aquela tendência que às vezes nós jovens, né, no passado, tínhamos, que quando saímos da igreja a vida era totalmente diferente. E isso acontece muito no nosso agir, na nossa atitude. Então somos numa determinada área aquela pessoa, mas fora é totalmente diferente, né? Então seja o mesmo aonde você está. E o que aconteceu? Dá uma olhadinha aí no Edílio, no 11, no 39:11. Olhem comigo aqui. Sucedeu num certo dia. Opa, desculpe, não. O 39 é 3, 4 e 5. E o 6. Dá uma olhadinha que encaixa essa colocação que eu fiz aqui, seja o mesmo em qualquer lugar, não é? E viver servindo a Deus no lugar que Deus te colocou, né? Por exemplo, a irmã Débora trabalha lá no banco e às vezes o ambiente não é tão agradável, como ela já até testificou ali, mas seja exatamente, sirva a Deus naquele local, né? Aí eu vou sair desse emprego porque ela é uma tentação, brigas lá dentro. Não, é lá que nós vamos promover a diferença. Aí eu vou largar a faculdade porque lá há uma ideologia totalmente onde leva o aluno a desacreditar em Deus, né? Acho que você vai ser a diferença lá dentro, entenderam? E eu lembro uma vez que, eu vou usar esse exemplo porque eu ouvi muito, né? Inclusive de liderança, né? Quando a Raquel estava fazendo a psicologia, né? Aí falava muito, esse curso não é de Deus, isso não é para crente, né? Tá vendo? Então os argumentos nossos, eles acabam sendo assim meio até constrangedor. Você vai fazer a diferença lá, você vai promover a ação positiva, entendeu? E eu já mencionei aqui várias vezes, eu tenho participado de algumas palestras, e elas são assim, elas são meia picantes, assim, contra Deus, né? Mas você pensa, puxa vida, eu posso mudar esse lado aí, eu posso ser a diferença nesse contexto, né? Nesse meio humano, que é contrário aos preceitos de Deus. E aí, dá uma olhadinha o que aconteceu com José, lá onde ele foi preso, tá? Ele não está lá fazendo turismo, né? Está em turismo lá na Bahia, com Mota Paz, é brincadeira, viu, Mota? Como a gente fala no Amazonas, né? Não, eles estavam lá, ele estava como escravo. Olha aí o que aconteceu. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o a ele, e pôs sobre sua boca
depois sobre sua casa, e entregou em sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Já pensou que maravilha? Olha, me chamou a atenção aqui, ó. Tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Já pensou que maravilha? Tudo que que José fazia, o Senhor prosperava. Não era José, era o Senhor na vida dele, né? E aí o que aconteceu? E vendo que o Senhor estava com ele, tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, ele achou graça, né? Olha que coisa, em seus olhos, e serviu, e ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então quando o homão lá, o chefe, começou a olhar para José, olha, tudo que ele faz prospera, Deus é com ele, olha que maravilha. Então, querido, vem cá, vou entregar nas tuas mãos, então, aqui, a chave da minha casa, e você vai ser o Senhor daqui, né? Então, tudo que tem, o segredo daqui tem em tuas mãos. Veja que maravilha, porque José exatamente vivia no lugar, servindo a Deus, que Deus o tinha colocado ali, tinha permitido. Que nós usamos aqui na semana passada a vontade permissiva de Deus, né? Está vendo? Diante da vontade soberana. E seja o mesmo em qualquer lugar. Então ali, como? Vamos lá de novo, como? Escravo. Ele era o mesmo, mas ele não mudou. Olha que coisa fantástica. Aí você entregou então em suas mãos a chave da sua casa. Olha que bênção, gente. Só para a gente tirar aqui uma ilustração para a gente. Isso nos faz ver que José, ele não era diferente da gente. Nós somos seres humanos, estamos aqui, assim, observando essa lição poderosa da vida de José para as nossas vidas também, tá? Assim como Deus foi com José, também Ele será com Bruno, né? Com a família, será com a irmã Rita, tá vendo? E isso é importante para a gente extrair para a nossa vida este belo testemunho, tá? Belo testemunho de José. E ele agora, eu vou perguntar a gente de você, eu vou perguntar para a Daniela. Ele era o que, Daniela? Escravo, exatamente. Ele estava trabalhando como escravo, exatamente. E eu não estava lá, gente, eu arranjei um emprego bom, não é? Trabalhar na casa de Potifar, lá no Egito. Escreveu a carta para os parentes, olha, foi promovido agora. Não, ele estava como? Escravo, exatamente. Muito bem. E ali, como escravo, ele acabou tendo esse privilégio, né? Sendo analisado pelo seu senhor, tá? Ele não chegou, olha, me dá a chave da sua casa aí, viu? A partir de agora, eu sou o chefe aqui. Ele foi considerado pelo seu senhor. Uma avaliação realmente veio por uma observação desse homem em relação à vida do nosso querido e amado José. Muito bem. Aí o que aconteceu? Ali, né, chefe, a esposa de Potifar, vendo, como eu menciono, José bonitão, não é mesmo? Começou a criar um certo item, um ponto de querer se relacionar com José. E segundo a história, eu não tenho assim muito vestígio, mas ela era uma mulher assim, com alguns problemas já, né? Ela não era tão certinha nas suas atitudes. E vendo José ali, senhor, conhecido, o homem o elogiando sempre, ou seja, fala, olha querida, eu vou viajar, mas José vai tomar conta da nossa casa, né? Que coisa maravilhosa. E ela aproveitou de uma oportunidade, e por isso ele foi preso. Olha que coisa, mais uma vez a vontade permissiva de Deus entra
nessa história, né? Ela começou a lisonjear, né? Nosso querido José. Deita comigo, né? E ele, não, de jeito nenhum. Eu sou um servo de Deus, né? E por fim, houve assim até uma agressão. Ela forçou a barra, no caso, né? Aqui, dá uma olhadinha comigo, só para ter uma ideia daquilo que eu estou falando. No 6, né, deixou tudo que tinha, no 39:6, deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e não sei do que comia. E José era formoso, de porte e de semblante, tá? Aquilo que eu mencionei há pouco aqui. Aí, o que aconteceu? No 7, aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele, o quê? Recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo que tem. E além dessa questão do relacionamento com o seu senhor, havia também um relacionamento com Deus, exatamente. Tá vendo? Não, de jeito nenhum. Ninguém é maior que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, iria eu tomar tamanha maldade e pecaria contra Deus, né? Tá vendo? Respeito ao seu senhor, tinha que entregar tudo nas suas mãos. Aí ele podia, não, já que ele entregou, agora aqui eu mando em tudo, né? Entenderam? Ele disse, não, é o meu senhor, mas também eu faria tamanha maldade pecando contra Deus, né? Olha que fator importante aí para a gente notar nesta questão. E aí no 10 aconteceu que, falando ela, cada dia José, ou seja, insistia, né? E não lhe dando ouvidos para ir deitar com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia, ou seja, ela forçou a barra, veio à casa para fazer seu serviço, nenhum dos homens na casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo, ou seja, hoje ou agora, né? E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E ela usou desse episódio para dedurar a vida de José, né? E quando o marido chegou, ela disse: olha, aquele servo aí, viu? Aquele sujeitinho que você está elogiando, entregou tudo na mão dele, entregou a chave da sua casa, tem coisas que você nem sabe, ele sabe. Olha, você nem imagina. Aquele sujeitinho, ele veio aqui e tentou me agredir. Está vendo aqui a roupa dele, né? Nas minhas mãos. Ele forçou a barra. Aquele cara não vale nada, não é? Olha que situação, amados. E sabe o que aconteceu depois, Edith? Com José? Foi preso, exatamente. Mais uma vez, vocês notam aí, nesse ponto, a vontade permissiva de Deus. Deus poderia criar uma situação diferente aí, mas Ele permitiu que esse nosso amigo fosse preso de novo, né? E aí é a nossa letra C do seu livrinho, tá aí? Ele foi preso com uma condição, né, de um rapaz mau. Ele não tentou provar, gente, eu quero uma palavra, não sou isso aí não, gente. Ou seja, ele foi vendido injustamente pelos seus irmãos. Depois os maioristas venderam injustamente. E aí cresceu porque o Senhor estava com ele. Ele foi aqui usado como testemunho injustamente também e preso injustamente. Até nos dá uma visão da semelhança de Cristo, né? Cristo morreu por nós na cruz do Calvário injustamente, por causa dos nossos pecados. É uma figura de Cristo também. Olha que fator interessante. Para nos tirar do império do mal, do mundo, e nos transformar em servos dele. E Jesus não tentou se autodefender.
porque havia um projeto de Deus, a vontade soberana de Deus a ele. Muito bem, estando lá na prisão, e também, né, deixa eu ver aqui o 26, o 39 e 20. Alguém pode ler para a gente? E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Pode continuar. O Senhor, porém, estava com José. Aí dá uma paradinha, só um pouquinho, irmão, tá vendo? O Senhor entregou para o cárcere. Aí o que aconteceu lá? Ana Alissa. Também lá no cárcere o Senhor estava com José. Já pensou que maravilha? Hein, Bruno, o que você acha assim? Perfeito, né? O Senhor estava com José ali também. Que maravilha, né? E vocês vão ver, não vamos estudar esse lado aí, mas vamos ver que ali no cárcere também ele foi colocado em evidência, mesmo lá. Pode continuar, irmão. E estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mora, ou seja, o chefe de lá, não é? Começou a olhar para José, não, esse cara é um cara diferente. Que mais? Continuando. 22. E o carcereiro mora entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Tá vendo? Aí, Ana Alissa, o que você acha? Maravilha, gente. E aí, Bruno? Exatamente. Tá vendo? De repente foi jogado injustamente por uma acusação falsa, e aí o Senhor estava com José. E o carcereiro mora, ou seja, o chefão de lá olhou, não, esse homem é diferente, e passou a entregar autoridade para ele também, ele passou a ser chefe lá. Já pensou? Não teve concurso na prefeitura de São Bernardo, de Barretos, né? De Diadema, no concurso de Mauá, Ribeirão Pires, nada. Ele foi promovido pela graça de Deus. Tá vendo, João? O que você acha disso aí? Bom demais, já cutucou morta aí. Deus é maravilhoso, amados. Quando há um projeto no coração do ser humano. Né? E eu mencionei aqui numa das nossas aulas que o Senhor estava realmente com José e havia o sonho de Deus no coração dele. E no sonho de Deus em nossas vidas, quando olhamos por esse ângulo, deve se relacionar ao amor que nós temos por Deus, né? Saber que Ele nos ama. E quando nós conhecemos o amor de Deus, olha que fator interessante, amados. Hoje, todos nós somos movidos por um senso até meio religioso, tá? Até nas igrejas batistas independentes bíblicas, centrais, né? Outras, gira um pouquinho, né? Ir na igreja é demais, né? Às vezes ir na igreja é meio pesado, melhor ir só de manhã e não à noite, né? Quando você olha pelo lado que Deus nos amou de tal maneira, que Cristo pagou o preço na cruz ali, ó, que Ele carregou a cruz, não pronunciou uma palavra, o que Ele fez por nós, o que você faz por Ele, nunca vai pagar o que Ele fez por você, gente. Entenderam? Então, vir 2 vezes por semana dele no culto é tão pouco diante daquilo que Cristo fez por nós, né? Mas nós temos um senso religioso, não, tá bom só de manhã, tá bom só à noite, né? Por causa da religião que está dentro do nosso coração. E a questão de Cristo não é religião, é relacionamento, tá? Quando nós nos relacionamos com Deus, é diferente. A gente passa a ver com outro ângulo essa questão. E José, ele não era um religioso aqui. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele estava pronto a pagar o preço desse relacionamento, que é o amor, não é? Lá na prisão, eu tenho certeza que ele lembrava que Deus o amava, né? Eu sei que Deus me ama, porque ele estava como?
Isso, muito olha aí, nossa futura professora. E lá na escravidão, ele foi promovido por quê? Por Deus, exatamente. Agindo no coração daquelas autoridades que não tinham nada a ver com Deus. Muito bem, e ali o Senhor também o elevou, tá? Muito bem. Agora vamos passar para esse 41, 1 a 8. Eu vou só para vocês entenderem, lá na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro mor, tá? E do padeiro, que tinham se mantido rebelde. Eles também foram presos lá junto com José. Eles estavam sentados na mesma cadeira. José, o copeiro mor e o padeiro. De repente esses dois tiveram um sonho, só para entender direitinho porque nós vamos falar agora. E aí eu falo, olha, eu sonhei, né, que eu vi umas uvas e eu espremia no copo de Faraó e tal, né? E era um sonho interessante, outro também, né? A gente pode até... Põe aí pra gente ler, pra gente entender melhor aí, Bruno. Deixa eu ver o versículo, para vocês terem uma visão mais clara dessa questão aqui. Acho que é no 40, cadê? O capítulo 40. Encontraram aí? E disse assim, diz assim: e aconteceu que depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os dois oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro, e o entregou à prisão. Tá? Eles foram, no caso, presos aqui. E aqui no 5, eu vou ler para vocês, ambos tiveram sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio a José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam tristes, ou seja, estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles passaram então a contar o sonho, tá? E eles disseram: tivemos um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Conta-nos, peçam-nos, né? Ou seja, eles passaram a descrever para José. Então contou o copeiro mor o seu sonho. José disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face, e na vide 3 ramos brotando, e ela, sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, que dá o copo na mão de Faraó. Esse foi do copeiro mor, tá? Então, o sonho dele. Aí, logo após, veio o padeiro. Mas a interpretação de José é que, olha, o sonho é esse, né? São de Deus as interpretações, e daqui 3 dias o seu cargo vai ser retomado, ou seja, você vai voltar ao seu cargo. Essa seria a interpretação, né? Daqui 3 dias você vai voltar. Agora faz o seguinte: lembra-te de mim quando chegar lá, né? Então, para vocês entenderem aquilo que a gente vai falar. Aí depois veio o outro oficial do rei, que é o padeiro, né? Cadê? O 16. E vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei. Eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 dias são, os 3 cestos são os 3 dias. A aparência do
sonho foi bem parecido com o do outro, né? Só que desse foi o contrário. E dentro de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça e te pendurarás num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Então, tá vendo? Aconteceu a mesma coisa. Depois de 3 dias, o outro foi morto, no caso, né? Então, tá vendo a interpretação de José em relação a esses dois? E quando Faraó, então, que é o texto que a gente vai ver agora no 41, quando Faraó teve aquele sonho, que eu acho assim interessante, que eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas bonitas e outras mirradas, tá? E claro que depois que aquele copeiro morto saiu, esqueceu de tudo, tinha restaurado seu emprego, esqueceu de José. Mas naquele momento o Faraó estava perturbado com todo aquele sonho, procurou os magos, procurou toda aquela elite ali que serviam a ele, ninguém pôde interpretar, né? Aí aquele padeiro lembrou de quem? Lembrou de quem? É o copeiro. Copeiro. De José, exatamente. Ah, lembra, né? Eu lembro daquele rapaz lá na prisão que interpretou. Ele pode fazer isto. E a gente vai ver aqui essa questão aqui, que eu acho assim maravilhosa. Tá vendo como Deus é fantástico e tudo isso aí? Deus é soberano, amados. Só para vocês terem uma ideia, Deus nunca esquece dos seus servos, tá? O homem lá tinha até esquecido, olha, Deus não esqueceu, né? Mas no momento, Deus achou por bem usar aquela situação para o homem lembrar. O Faraó estava preocupado e usou quem? Usou aquele copeiro morto. Agora sim eu lembro de José, né? E aqui a gente vai encerrar nossa aula, tá? E agradecendo a Deus por esse privilégio da vontade soberana e da vontade permissiva. Talvez você esteja passando por esse período de vontade permissiva de Deus. E lembre-se, cada escola da vida, ela tem o propósito de nos educar para cumprir o grande plano que Deus tem para a tua vida. Está vendo? Plano além, talvez, da nossa expectativa. Deus tem um plano enorme para todos nós, né? Todos aqueles degraus é para nos fazer chegar lá. Só que às vezes a gente não quer. A gente acaba criando um prospecto diferente da nossa vida, né? Olha que coisa maravilhosa. Talvez Deus tem um sonho diferente para todos vocês aqui presentes. E não é igual ao meu, né? É diferente, cada um. Então nessa trajetória, lembre-se, Deus é soberano. Deus é soberano em todas as coisas. Mas também tem a vontade de Deus, que chamamos vontade permissiva. Com o intuito de nos educar. Para o grande projeto que nós temos. Um dia eu conversei com uma pessoa, aconselhando, e falei, você para analisar coisas muito pequenas, para grandes coisas que você tem. Você fica parada por uma questão que alguém falou, que alguém comentou, não é? É tão pequenininho isso aí para grandes coisas que Deus tem para a gente. Né? A gente fica parando o tempo por coisa muito pequena da vida. Né? Ah, eu notei que a Cristiane me olhou com o olho esquerdo, né? Entenderam? Ah, o Roberto nem falou comigo na IBD, não gostei. A gente fica se apegando em coisas pequenininhas da vida, sendo que Deus tem coisas bem altas agora, tem coisas grandes para a gente. Mais uma vez, Deus tem coisas grandes. Exatamente. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Grandemente. Já vão olhar por outro ângulo agora, que você queria desistir, né, da vida. Tá vendo? Algum papo rápido quando as crianças chegam? E pior que eu conheço algumas pessoas que o senhor acabou de mencionar aqui mesmo. Ah, não olhou para mim, não sei o que. É coisa tão pequenininha para quê? Vamos lá? Para coisas grandes. Tão pequenininha da vida, gente,
cria um reboliço para coisas. Olha, já pensou? Ó, José já tinha processado seus irmãos, ele tentar dar justiça contra eles. Já tinha processado Potifar e a mulher dele tinha entrado contra ela. Como que chama? Direitos morais, né? Assédio moral. Difamação. E aí, não. Em cada degrau ele foi vendo a grandeza de Deus. Deus é maravilhoso. Atenção. Então tenho certeza que hoje vocês vão sair daqui pensando diferente do plano de Deus e do propósito. Relacionamento com Deus, amor de Deus e o nosso amor que nós temos para com Deus. E às vezes, está no sonho de Deus, a gente paga um certo preço também, né? Ser pastor, pagamos um preço. Ser um gerente de um Bradesco, paga-se um preço. Em cada situação que você está, você paga um preço. Você que comanda uma grande empresa, vai pagar um preço para aquilo ali também. Então, em cada situação da vida, nós pagamos um certo preço. Ah, mas eu não quero mais porque eu quero estar na boa, né? Não. E ali, nós vamos ser a referência de Deus. Lá na sua empresa, né? Viu, Bruno? Você é a referência de Deus. Lá na prefeitura, lá na sua empresa, lá no seu condomínio. Eu vejo a Rita, ela faz amizade com todo mundo lá, né? Então, ela é uma referência lá. Aí eu ouço sempre, a Rita está pregando na sua igreja, né? Quer dizer, a galera aí já sabe. E a Rita vem aqui, tá vendo que maravilha? E ela é um bom testemunho lá, mas a dona Nilka, né? Ela é envolvida no espiritismo, né? Allan Kardec. Mas eu já vejo que hoje ela pensa diferente um pouco sobre a igreja. Né? Essa aproximação da Rita, a gente ali. E veja que importante lá no seu lugar. Que maravilha. Cada lugar que nós estamos. Viver a excelência de Deus. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado por terem vindo de longe, gente. Vieram lá de Paris só para vir EBD aqui. Assistir minha aula. Que maravilha, gente. Ô, glória. Viajaram quase 500 quilômetros só para me assistir EBD. Pastor dá risada ali. Gininha, estamos orando por você. Cadê jovem? Não tem jovem. Solteiro aqui na igreja. João Marco, pode vir. Também, João Marco. Está difícil para vocês, hein? Não o suficiente, né? Tá aí, né, o pastor Tomé pegando no pé dos jovens, né, querendo arrumar casamento aqui na igreja. Tá difícil, né? Tá difícil o casamento hoje em dia. Bom, vamos nos colocar em pé e vamos continuar a nossa escola bíblica dominical. Primeiramente vamos falar o versículo, né, desta semana, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos falar todos juntos o versículo e depois a sua referência. Vamos lá. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Amém? Que Deus seja digno de abençoar a leitura de sua palavra. Vamos louvar ao nosso Deus através desse próximo cântico. Também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Lembrando que aqui à frente está o gasofilaço, tanto das crianças como dos adultos. Dos adultos é o marrom, que está aqui à frente, e das crianças é o de acrílico aqui, transparente. E esse de acrílico a gente sempre fala, né, que é um desafio, né, para as nossas crianças. E esses valores que as crianças colocam vão direto para os nossos missionários que estão nos campos. Então vamos louvar ao nosso Deus através desse próximo cântico.
noite vamos ter o relatório dominical. Bom dia, irmãos. Hoje, na nossa escola dominical, na classe dos Cordeirinhos, tivemos 4 alunos, 2 professores, total de 6. Nos Soldados, 8, mais a professora, 9. Nos Joias de Cristo, 2, com a professora, 3. Nos Adultos, 31, 27, mais 1. E nos Embaixadores, tivemos 3 alunos com 2 professores. Total de 54 alunos hoje, na nossa escola dominical. Muito bom. E também os aniversariantes dessa semana, temos aqui presente o Cauã. Aí eu vou pedir para a professora Lúcia estar vindo aqui orar por ele. Também tivemos o Lucas Vieira, né, que não está, e a Nilma. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida do Cauã. Queremos, Senhor, te louvar, ó Pai, pela família dele. Queremos pedir que o Senhor continue abençoando, ó Pai. Que ele sempre possa estar firme nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Parabéns aí ao Cauãzinho, né? Mais um ano de vida, que ele possa crescer aí, principalmente conhecimento da palavra do nosso Deus. Lembrando também para os que não estão aqui, mas quem sabe estão nos assistindo aí, né, no culto ao vivo. Então, o Lucas Vieira e a Nilma que nos visitou, né, nesses domingos, a gente ficou bem feliz, né, do retorno da Nilma aqui na nossa igreja. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos aniversariantes. Amém? Bom, alguns avisos aí para a nossa amada igreja. Antes da nossa... Hoje nós teremos uma competição aqui, hein? Competição bíblica. Então deixa eu passar primeiro os avisos, né? Algumas pessoas estão nos visitando aí. Nós ficamos muito felizes com a visita, né? Dos nossos queridos amigos e irmãos, possa se sentir bem em nosso meio. E já aproveitando para falar das nossas programações regulares, então nós estamos aqui todos os domingos, primeiramente Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30, e também estão convidados para estar logo mais aqui no culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19 horas, tá? Possa se sentir bem em nosso meio, retorne para junto nós louvarmos e adorar o nosso Deus. Lembrando também que no sábado do dia 16, próximo sábado, às 19 horas, nós teremos o grupo familiar aí na casa do nosso querido irmão Jovino e Débora, né? Então já vamos nos preparando aí para estarmos lá, para junto nós também louvarmos ao nosso Deus. Está aí, não, nossos irmãos, levante a mão aí, ó, aí eles, ó, na casa deles, residência deles, então nós possamos estar lá. Lembrando também aos diretores, nós teremos uma reunião de direção no dia 22 de novembro, às 20 horas, é uma sexta-feira. Então, todos os diretores não estão convidados, estão convocados a estar aqui, né, para juntos nós fazermos aí a reunião de direção da nossa igreja. Certo, pastor Tomé? Certo. É uma convocação. Convocação. Não vier, eu vou atrás. Ontem nós tivemos o nosso mega bazar aqui na igreja, né? Poucos os envolvidos da igreja tiveram aqui, né? Isso é triste, mas nós precisamos falar, né? Mas apesar disso, nós arrecadamos aí menos de R$4.000. O objetivo era passar, né, desse valor, porque nos bazares anteriores nós fizemos mais do que 4.000. O alvo era passar, né, dessa meta aí de 4.000. Mas, graças a Deus, nós tivemos aqui o bazar e deu um valor um pouco menor aí de 4.000, tá? Então, aí o bonequinho aí famoso, né, da igreja, que eu estou trazendo aí para a igreja, já está ficando bem famoso esse boneco aí, tá na hora de mudar, hein? Tem que dar um positivo aí para a igreja, tá sempre assim, não, tem que mudar, tem que ficar assim, ó a cara dele de bravo, né? Tem que ficar feliz, né? Mas, ainda tem chance, né? Tem algumas coisas ali dentro, né, Senate? Tem ali no quartinho, aí a foto aí, ó. Tem algumas coisas no quartinho. Quem quiser aproveitar, não veio ontem, mas já está aí na igreja e quer aproveitar e levar alguma coisa, está à disposição aí para os amados irmãos e amigos. Tem alguns eletrodomésticos aí.
Então, vai lá, verifica depois, vê se você quer levar para casa alguma coisa que está faltando lá, tá? Quer falar alguma coisa, Senac, sobre isso? Sueli está aí? Não? Cadê a Sueli? Quer falar, Sueli? Estou falando delas porque elas que organizaram tudo aí, junto com a Damares, que eu acho que não está aí, né? Então, agradecer às amadas irmãs que organizaram tudo aí, né, para acontecer esse bazar e que nós possamos, num próximo aí, estarmos empenhados junto com elas, organizando o bazar para que nós possamos ter um resultado ainda melhor. Lembrando, né, é sempre bom nós falarmos que o bazar, o alvo dele é a construção da nossa igreja, que já está lá a todo vapor, então todo o valor arrecadado no bazar vai direto para a construção do nosso templo, né? Eu acho que a foto está ali no corredor, quem ainda não viu, depois passe lá no corredor, dá uma olhadinha lá no projeto da nossa igreja, o templo, está aí algumas fotos aí, o Bruno está colocando ali algumas fotos, a gente foi lá, né, no domingo, tirou uma foto lá no local, então está aí, né, nós fomos lá, então que Deus possa abençoar aí esse projeto de construção. Lembrando também, o Bruno pediu para avisar, né, que aquele que desejar avisar sobre programações, eventos, algum tipo de divulgação do seu ministério ou algo que queira divulgar, fale comigo ou com o Bruno, que é do Ministério de Divulgação, para a gente organizar melhor, né, os avisos para a nossa igreja. Tá? Então, converse comigo, converse com o Bruno, que faz parte aí do Ministério de Divulgação aí da nossa igreja. Então, quer anunciar alguma coisa, né, para não ficar muito tumultuado o nosso grupo da IBI, converse comigo, converse com o Bruno, para a gente poder divulgar melhor, né, as informações da nossa igreja. Ok? Ok, então vamos para a nossa competição. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou dividir a igreja em 2 grupos, tá? Eu vou arbitrar já o nome, já para a gente poder passar aqui rápido, né? Então, o grupo do lado de cá, já vamos deixar aqui, o grupo do lado de cá vai ser alfa e o grupo do lado de cá vai ser ômega, tá? Então, já vão organizando aqui. Quem tiver aqui nesse grupo, todos os domingos, fica nesse grupo, tá? Então, quem está aqui desse lado, já fica sempre desse lado e o pessoal que está aqui desse lado, já fica sempre desse lado aqui. Esse grupo é o alfa e esse grupo é ômega, ok? Algumas regrinhas aí, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer, eu que vou escolher a pessoa que vai responder, tá? Eu que vou escolher a pessoa que vai responder. E a pessoa que vai responder, primeira pessoa vai ser uma criança, tá? A pessoa que vai responder primeiro vai ser uma criança. Se a criança responder, vai valer 10 pontos. Quem pode me ajudar com a pontuação? O Bruno ali, ó, já está, pronto. O Bruno vai me ajudar anotando, tá? Então, assim, a criança que responder, se ela souber sem ajuda, depois vai ter opções, tá? Se ela souber sem eu colocar as opções, vale 10 pontos, a criança, tá? Se ela não souber, eu passo para o outro grupo. Se a criança do outro grupo souber, também vai valer o dobro, tá? 20 pontos. Tá anotando aí, né, Bruno? Se a criança souber 10, se ela não souber, passa para o outro grupo, valendo o dobro, 20. Se a criança souber, ganha 20 pontos, tá? Se a criança não souber, volta para o grupo e aí eu vou perguntar para um adulto. O adulto, se souber, vale 5 pontos sem ajuda ainda, tá? 5 pontos. Se não souber, vale o dobro para o outro, valendo 10 para o adulto. Se não souber, aí eu dou as opções, tá? Aí vale só 1 ponto, tá bom? Beleza? Beleza? Não? Sim. Ok, então eu vou começar as perguntas. Vou escolher uma criança aqui.
5 pontos, equipe Alfa. Agora a pergunta aqui. Criança. Então, Alex, mas continuou o mesmo ponto? 5 lá? 5 lá. Tá? Porque foi lá, começou lá, então se acertasse aqui seria o ponto. Sim. Uma criança, já foi aqui. Aqui, ó. Aqui. Isso. Vou perguntar. Quem foi o primeiro rei de Israel? Não sopra, hein? Não? Vou passar aqui para outra criança. Você? Davi? Não. Um adulto aqui agora, hein? 5 pontos. Entendi? Primeiro rei de Israel. Aquele que tiver uma interrogação é que eu vou escolher, hein? Eu vou dar uma chutada, Saúl. Saúl. Chutou e chutou bem, hein? 5 pontos. Uma criança aqui. Cauã. Esse é fácil, hein? Qual o último livro do Velho Testamento? Isso. Velho Testamento? Não? Pode. Salmos? Não. C. Último livro do Velho Testamento. Não? Um adulto. Silma. Último livro. Valendo 5 pontos. Não? Agora vale 10, hein? Malaquias. 10 pontos. Última pergunta, hein? Última pergunta. É aqui, né? Uma criança? Vamos ver. Isso é fácil, hein? Júlia. Quais são os 4 evangelhos do Novo Testamento? 4 primeiros livros do Novo Testamento. Não? Sandra? Aí o dobro, 20 pontos. Ok, pessoal. Só para a gente encerrar, né, agora. Isso aqui é uma brincadeira, né, mas leva a gente a aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus, né? Não fique com medo ou com vergonha de responder não, né? Que às vezes é através dos nossos erros que a gente aprende até mais, né? Aí a gente fica com aquilo na cabeça e nunca mais esquece, né? Então, vamos incentivar cada vez mais a nossa igreja, né, nessas pequenas brincadeiras, porque é nessas brincadeiras, nesses desafios, que às vezes a gente faz o objetivo da escola bíblica dominical, que é o quê? Qual é o tema? É isso. A gente precisa cada vez mais construir o nosso conhecimento do nosso Deus. Então tá aí a pontuação, 25, né, para a equipe Ômega, é isso? Não. Alfa, opa. 25 para Alfa e 15 para Ômega, tá? Tem algumas crianças que não escutaram os 4 livros. Fala para Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? São os livros
evangelho da palavra do nosso Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora as crianças sabem, hein? Certo, Júlia? Isso aí. Então vamos nos colocar em pé. Quer falar alguma coisa, pastor Tomé? Só falar para vocês que está nesse projeto, né, Deus de Aliança, e todo o trabalho que o irmão Alex está fazendo envolve esse projeto, tá bom? Então estude bastante a Bíblia, traga visitantes para participar com a gente desse projeto aí. Isso, eu esqueci de falar. Visitantes vale 10 pontos, tá? Então quem trouxer visitantes na escola bíblica dominical e também no culto à noite, vale mais 10 pontos. Viu, Rebeca? Você que está acostumada aí a ganhar nos visitantes. Edílio. Então tragam visitantes. Cada visitante vale 10 pontos. Tá bom? Para a equipe. Vamos ter a última oração e também a bênção. Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra que estudamos, pelas lições que aprendemos nesta manhã. E que possamos no nosso dia a dia materializar as lições que nós aprendemos na prática, na vida e nos projetos de vida. Abençoe cada família aqui presente que veio nesta manhã, dando-lhe alegria, prazer de poder ouvir a voz de Deus, de aprender da palavra de Deus. E que a nossa igreja, cada dia, ela cresça numericamente, espiritualmente, fazendo sempre a Tua perfeita vontade. Eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão perfeita do Espírito Santo, esteja conosco neste momento, agora e para todo sempre. E a igreja diz? Amém. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe.